Bom, completando nossa brincadeirinha aqui com o GPT, fizemos a seguinte pergunta para ele, que é uma pergunta que sempre faz. Quando deve-se fazer a cobertura de nitrogênio no milho? Resposta do site GPT. A cobertura do nitrogênio no milho depende de vários fatores. É genérico, né? Como o tipo de solo? Não. A cultivar do milho? Também não. A época de plantio? Também não. As condições climáticas? Também não. No entanto, em geral, recomenda-se que a primeira aplicação do nitrogênio seja feita quando as plantas de milho atingirem uma altura de 20 a 30 centímetros ou 4 a 5 folhas completamente expandidas. Isso é o que todo mundo faz, tá certo? Essa recomendação, o milho chegou aí com 30 a 40 centímetros de altura, faz a cobertura de nitrogênio. Se precisa ou não precisa, a gente não sabe. Mas chegou nessa fase, tem que fazer, porque isso está escrito no manual. Chegou o milho aí, com 40 centímetros de altura, tem que fazer. Até porque muitos dos plantadores de milho, depois que o milho atinge um certo porte, ele não consegue mais entrar na lavoura para fazer uma cobertura tardia, porque não tem equipamento para isso. O milho cresce e não tem como entrar mais. Então a gente tem que fazer logo enquanto ainda está pequeno, para poder resolver o problema da logística, do equipamento e não do milho. O milho que se dane, eu tenho que fazer agora porque a semana que vem não consigo fazer mais, mas faz agora. Bom, a quantidade de nitrogênio depende da probabilidade esperada. Da análise do solo, não. Acabamos de falar agora há pouco que a análise do solo não tem nada a ver com nitrogênio. E dos nutrientes disponíveis. Quais nutrientes? Provavelmente o nitrogênio, né? Em geral, a recomendação é aplicar cerca de 50 a 60% da dose total do nitrogênio na primeira aplicação e o restante em uma ou duas aplicações subsequentes, dependendo do ciclo do crescimento da cultura. Isso aqui seria interessante. Essa recomendação é interessante. Mas, como ninguém tem como entrar no milho mais tarde, todo mundo pega a dose que vai ser aplicada de nitrogênio no milho, coloca aí nos 30, 40 dias e acabou. E vai embora. O que vai acontecer para frente ninguém sabe. O ideal seria fazer a cobertura de nitrogênio toda semana um pouquinho, né? Porque a planta come todo dia. Ela não come uma vez só, ela come todo dia. Então todo dia você tem que colocar um pouquinho de comida lá. Até porque o nitrogênio não fica parado no solo lá esperando a planta pegar ele, tá certo? É importante lembrar que o excesso de N pode levar a problemas como acamamento das plantas, isso é verdade. O aumento da incidência de doenças, isso também é verdade. E só que ele esqueceu de falar aqui do aumento de doenças e pragas, porque pragas também. A praga vai na planta atrás de nitrogênio livre no xilema, nos vasos. Ela vai lá, principalmente pulgão, principalmente plantas, insetos sugadores. Por isso é fundamental seguir as recomendações de fertilização do milho e fazer análise regular do solo para garantir que a planta esteja recebendo a quantidade adequada desse nutriente. Do solo não, né? Para se avaliar nitrogênio nas culturas, avalia na planta, não se avalia nitrogênio no solo. Então, nota do professor para essa resposta aqui do site GPT, nota 5. A única parte que ele acertou é que a gente deveria, quanto mais você conseguir, parcelar o nitrogênio melhor. Agora, o resto é genérico, né? O resto da pergunta é genérica. Lógico, ele foi consultar no Google, o que está escrito por aí. Então, veja bem, outra coisa. Antes de sair aplicando o nitrogênio no milho, seria interessante fazer a análise da folha, antes de tomar a decisão de aplicar. Porque eu posso chegar à conclusão que quando ele está com 40 e poucos dias de idade, o nitrogênio está excelente lá no milho. Ele está bom. Então, como é que eu vou colocar mais nitrogênio ainda? Ah, mas vai dar uma fome lá na frente. Bom, se der uma fome lá na frente, a gente teria então que aplicar lá na frente, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma avaliação no milho lá pelos 60 dias, 65 dias. Só que daí ele já está grandão, já tem até espigas. Ué, mas eu não consigo entrar no milho para fazer a aplicação. A estrutura logística é outra conversa. A gente leva sempre a estrutura logística como prioridade em relação à necessidade da planta. Outra coisa, será que realmente, conforme a situação do solo, as condições, principalmente biológicas do solo, é necessário mesmo fazer a cobertura de nitrogênio? Será que os micro-organismos do solo, fixadores de N, não são suficientes para fornecer o N para o milho?